Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que a gente vai abordar hoje são as festas judaicas. Vamos lá para o texto bíblico? Disse o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Essas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Esse texto está lá em Levítico 23, do verso 1 ao 2. Aqui já de cara eu quero falar um pouco sobre essas festas, porque as festas judaicas, elas tinham um propósito específico ou uma lembrança que remetia ao passado, ou um propósito que era feito cada festa. Então é um pouco diferente das festas cristãs, das festas gospels que tem hoje, porque hoje, infelizmente, muitas das festas gospels são para alimentar carne, são ali para trazer ali um alimento ali para os jovens, são ali para agradar os jovens, ou muitas vezes também até mesmo para trazer o mundanismo para dentro da igreja. As festas judaicas existiam muitas, mas não tinha esse propósito. Ela tinha um propósito específico, ou para relembrar algo que já aconteceu, ou um propósito ali para ser comemorado a cada ano. Então é um pouco diferente. Não estou falando que todas as festas gospel são ruins, mas uma grande parte são ruins e não tem propósito nenhum em agradar a Deus e louvar a Deus. Então, a gente já tem que colocar esse parênteses aqui, porque as festas judaicas ela tinha um propósito que era louvar e agradar a Deus ou relembrar aquilo que já tinha feito no sinal ali de gratidão. Então, vamos lá falar um pouco mais? Por exemplo, existia o dia de sábado, que ocorria a cada 7 dias. O significado do sábado é que, mediante descanso e interrupção das atividades, os israelitas se lembravam da obra de criação de Deus e de terem sido libertos da escravidão do Egito. Ou seja, o sábado ele tinha um porquê de se comemorar o sábado, um porquê de ter ali esse dia a cada 7 dias. Era um descanso, uma interrupção das atividades, para que se lembrasse de que Deus criou todas as coisas e de terem sido libertos da escravidão no Egito. Hoje, muitas vezes, algumas igrejas guardam o sábado, outras não, mas ali guardam o domingo e usam o domingo ali para ter um momento de celebração ao Senhor, e isso não é errado. Quando fala ali para guardar o sábado nos 10 mandamentos, como eu já falei quando a gente estudou os 10 mandamentos, não é para guardar o sábado em si, mas para tirar um dia para o Senhor. E aqui no caso, o que eles faziam era exatamente isso: tirar um dia ao Senhor para agradecer por tudo aquilo que ele já fez e por lembrar ali no sinal de gratidão sobre aquilo que eles já tiveram no passado, por exemplo, a escravidão ali do Egito, quando eles foram libertos. Existia uma outra festa que era chamada de Lua Nova ou Festa das Trombetas. A Lua Nova acontecia no primeiro dia do mês e as festas das trombetas, ou Rosh Hashanah, era o primeiro dia útil. Acontecia ali entre setembro a outubro. E aqui, uma outra observação que a gente precisa fazer é que os dias, né, os dias do ano, o calendário judaico é totalmente diferente do calendário romano. Hoje, nós, brasileiros, e a maioria dos povos, utilizam o calendário romano, que é de janeiro a dezembro, alguns meses com 30, outros meses com 31 e fevereiro com 28. O calendário judaico ele é totalmente diferente, ele não segue esse padrão, ele não segue esses nomes. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está falando, com aquilo que a gente está ensinando, porque existe ali essa divergência ali no calendário judaico. Então, quando fala ali no mês, o primeiro de Tis, é entre os meses de setembro e outubro, justamente porque o calendário judaico é diferente. E essa festa das trombetas, o Rosh Hashanah, é nada mais nada mesmo do que o nosso ano novo. É o nosso. A gente não comemora o nosso ano novo, o nosso Réveillon, e eles comemoram ali no Rosh Hashanah, ou então nas festas das trombetas. Então, qual que era o significado dessas festas? Toque de trombeta indicava o começo de cada mês. O primeiro dia do sétimo mês era designado como a festa das trombetas, que introduzia o clímax dos ritos religiosos. É o início do ano novo judaico. Então, cada primeiro dia de cada mês era tocada a trombeta para simbolizar que hoje é o primeiro dia de cada mês. E no mês de Tis era ali considerado o início do ano novo judaico. Nós temos também o dia do ano sabático, que acontecia ali a cada 7 anos.
A partir de sua entrada em Canaã, a cada 7 anos os israelitas eram proibidos de semear os campos e de podar as vinhas. O perdão de dívidas e libertação de escravos a cada 7 anos lembrava os israelitas a sua libertação do Egito. Então aqui a gente já viu 3 tipos de festas ou 3 tipos de dias sagrados e cada um tem um significado específico, tanto como uma libertação, um descanso para Deus, um dia consagrado a Deus, uma festa ali de início do ano e também ali uma libertação dos escravos, da mesma forma que eles foram libertos ali do Egito. Vamos ver outras festas? Um ano do jubileu, a cada 50 anos. Após a observância de 7 anos sabáticos, comemorava-se o ano do jubileu. Isso marcava um ano de liberdade, em que se devolvia a herança familiar aos que haviam tido o infortúnio de perdê-la. Todos os escravos hebreus eram libertos e a terra permanecia sem ser cultivadas. Ou seja, a gente viu que no ano sabático, a cada 7 anos, eles eram, eles libertavam os escravos. Aqui a gente vai ver que no ano do jubileu, que é a cada 50 anos, eles não só libertavam os escravos, mas devolviam as terras, porque quando houve a separação das terras, que a gente ainda vai ver na nossa série de mensagens, quando houve a separação das terras, Moisés ali, através ali da palavra de Deus, separa as terras para cada tribo, e aquelas terras deveriam ser daquelas tribos. Ou seja, se eu tinha uma terra e eu perdi aquela terra, depois de 50 anos, essa terra era devolvida para mim ou para minha família, justamente para continuar naquela divisão. Então, aquela terra ali, ela deixava de ser minha durante 50 anos, porque eu perdi numa dívida, num pagamento, mas depois de 50 anos, ela voltava a ser minha. E durante 50 anos, tudo que fosse plantado naquela terra, tudo que fosse cultivado, tudo que fosse colhido, seria daquela pessoa que eu perdi a terra. Mas depois de 50 anos, eu poderia novamente cuidar e administrar daquela minha terra, justamente para trazer um sentimento ali de que as suas terras sempre serão suas. Você nunca terá uma falta de casa, uma falta de alimento por falta de terra. Existia também a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. A Páscoa era comemorada no dia 14 de Nisan, entre março e abril, e os pães asmos no dia 15 a 21 de Nisan, entre março e abril. Era primeiramente observada no Egito, comemorada a cada ano, fazia com que todas as famílias se lembrassem da sua libertação da escravidão, e a Páscoa era o principal evento seguido de uma semana em que se comia apenas pão sem fermento. Lembrava a saída apressada do Egito. Se você se lembra, quando a gente falou lá, quando o povo de Israel sai do Egito, o que acontece? Eles comemoram a Páscoa, onde eles matam o cordeiro ali e traz aquele sangue simbolizando que o sangue derramado era o perdão, a remissão de pecados por todo o povo, e eles fizeram ali pães asmos ou pães sem fermentos, justamente para simbolizar ali que eles estavam saindo apressadamente. Não deu tempo de cozinhar o fermento porque eles saíram apressado ali do Egito. E todo ano eles faziam esse dia de Páscoa, essa festa da Páscoa e essa festa de pães asmos, que era ali uma semana de festa, justamente para mostrar para o povo que um dia vocês foram libertos do Egito, da escravidão do Egito, e agora vocês não são mais escravos. Então era para se lembrar daquele tempo de escravidão em que hoje eles eram libertos. Existe também a festa das semanas, ou Pentecostes, que é que é no dia 6 de Sivan, que é entre o nosso calendário, maio e junho, ocorria 50 dias após a Páscoa. As ofertas nesses dias consistiam de grão de farinha, assim o povo reconhecia que era Deus quem providenciava o alimento diário de cada família. Ou seja, essa festa também tinha um significado. Não era uma festa aleatória, não era uma festa ali que eles tiravam da cabeça só para fazer algo ali que alegrasse o povo, mas ela tinha um significado que era agradecer pela providência e o alimento diário que Deus dava a cada família. Inclusive, foi no dia desse Pentecoste que o Espírito Santo desceu, que foi ali que Pedro pregou, quando fala lá em Atos 2. Pedro trouxe ali a sua primeira pregação e que milhares de pessoas ali converteram ali, que foi a primeira conversão ali de grande escala depois que Jesus ali ele foi assunto aos céus. As últimas duas festas, as festas dos tabernáculos ou a festa das cabanas, que acontece entre o dia 15 a dia 21 de Tícias, entre setembro e outubro no nosso calendário, é a última festividade do ano religioso. Acontecia no fim da estação da colheita, vivendo em tendas durante uma semana. Os israelitas lembravam de sua peregrinação no deserto e a cada 7 anos, durante essa festa, a lei era lida
publicamente. E foi inclusive nessa festa que a gente viu que recentemente que o Hamas invadiu o território de Israel, matou muitos inocentes, matou muitos judeus, matou muitos não-judeus, principalmente naquela rave, que eles entraram e saíram atirando, saíram matando todo mundo. Foi exatamente nessa festa que eles estavam comemorando que o Hamas entrou, invadiu o território israelense e massacrou muitos do seu povo ali, do povo judeu. Então foi nessa festa. E essa festa ela é comemorada justamente que durante o deserto, durante a peregrinação no deserto, eles viveram em tendas. E a cada 7 anos eles sempre leem a lei publicamente, relembrando daquilo que Deus deixou para eles. E o último dia de celebração, a última festa, é o dia da expiação, ou o dia de Yom Kippur, que comemora no dia 10 de Tis, que também é entre setembro e outubro. É a cerimônia mais solene de todo o ano. É um dia dedicado ao jejum, à oração, à reflexão, ao arrependimento e ao perdão. Quando era sacrificado 2 carneiros como holocausto, que o sumo sacerdote oferecia por si mesmo e pela congregação, um novilho como oferta pelo seu próprio pecado e 2 bodes como oferta pelo pecado do povo. Um era sacrificado e o outro era enviado para o deserto. Então essa festa é uma das festas mais sagradas para os judeus, que acontecia até nos dias ali de Jesus e continua acontecendo muitas vezes hoje, não da forma que eles gostariam, porque hoje eles não têm um templo judaico, mas acontece ali no caso ali de sacrificar animais e trazer ali uma lembrança ali que um dia eles foram libertos, que um dia eles foram curados, eles foram perdoados, apesar de eles não acreditar, na sua maioria, os judeus vão acreditar no Messias, que Jesus ele veio, ele curou, eles acreditam ali no fato que Deus perdoa os pecados dele, não no fato que Jesus ele veio ali como homem, que ele trouxe cura, que ele trouxe perdão, que o sangue dele foi derramado, mas no sentido ali de Deus, ali, Deus ele cura os pecados do povo. E algumas não são todos os judeus que fazem esse sacrifício, porque os sacrifícios são feitos num templo, principalmente, mas algumas partes dos judeus fazem, principalmente ali o samaritano ali, que tem uma divergência muito grande com os judeus, mas existe sim judeus hoje que fazem esse tipo de sacrifício, e existe judeus que não fazem justamente por entender que esse sacrifício deveria ser no templo, e hoje eles não têm um templo construído ali para fazer sacrifícios. Mas de toda forma, esse dia da expiação é comemorado através de jejum, através de lágrimas, através de oração, através de orações ali de pedido de perdão a Deus para que cure a nação de Israel, para que perdoa ali os seus pecados. Então essas são as festas judaicas, essas são os dias sagrados ali que são comemorados, e para a gente entender um pouco mais do significado das festas deles, para o significado para as nossas festas. Qual o significado que as nossas festas têm trazido ali para o povo cristão, para a igreja brasileira? E qual é o significado que as festas judaicas trazem ali para o povo judeu? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente cria festas que são apenas entretenimento para o povo, mas não tem significado nenhum. E sendo que o povo judeu, as festas deles não são apenas entretenimento, mas existe um significado por trás, existe algo por trás, que é sempre ali adorar a Deus, lembrar daquilo que ele fez. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe os seus comentários ou aqui no nosso canal ou nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal. Te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Deus abençoe.